Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor e do livro reescrito Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Estamos no capítulo 22. Se você caiu aqui de paraquedas, tem muito vídeo aí para trás, porque não foi apenas um vídeo para cada capítulo. Teve capítulo que teve mais de um, teve capítulo que teve 3, por exemplo, o passado da consciência. O passado da consciência não, né? O capítulo passado, que tem tema de consciência, eu gravei 3 vídeos para falar dele. Então tem bastante conteúdo aí. Para você que ainda não conhece meu trabalho, meu nome é Tamires Cortá. Eu decidi compartilhar com vocês o meu estudo com relação ao livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque eu trabalho com dor profissionalmente falando, na área da educação física, na área do movimento humano, porque eu passei por problemas de dor, de não conseguir resolver através da fisioterapia tradicional, do exercício tradicional. O meu mestrado, eu comecei a aprofundar um pouco os aspectos psicológicos relacionados com os desvios posturais e na prática eu fui relacionando cada vez mais com dor, porque eu tive que ir resolvendo para mim, para que eu pudesse ter qualidade de vida diante de um problema de coluna que eu nasci com ele. Então, quanto mais eu aprofundava nas questões emocionais, eu tive que ir relacionando os meus conhecimentos religiosos com a ciência. E nessa busca eu encontrei Leon Denis. Eu já tinha ouvido falar do livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas nunca tinha parado para ler. E aí eu assisti uma live do pessoal que reescreveu esse livro, lavando louça. Eu assisti essa live e me chamou muita atenção, porque eles falaram, aí quando vem a palavrinha assim, dor, ciência, espiritualidade, meus ouvidos ficam assim, ó, atentos. E quando eles falaram isso, que eles tinham reescrito um livro que fala sobre dor, com as referências científicas do último centenário, na mesma hora eu fui atrás do livro, pedi pela internet, ele chegou rapidão em comparação com outras coisas que eu já pedi pela internet. E depois que eu comecei a ler, eu senti uma necessidade, assim, uma vontade muito intensa de compartilhar com vocês, até porque quando a gente estuda algo para poder explicar para alguém, eu não tenho que fazer o raciocínio só para mim, eu tenho que fazer o raciocínio de uma forma que seja compreensível por alguma pessoa. Então, isso acaba fazendo com que a gente aprenda mais e, ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade, assim, de tornar útil, né? O que eu aprendo, eu tenho essa necessidade de compartilhar. Então, a gente vai compartilhando isso. E eu acabei esquecendo de fazer a abertura, né? Eu sempre faço uma leitura de um parágrafo antes de dar o Seja Bem-vindo. Então deixa eu ler o parágrafo que eu selecionei para abrir, porque eu acho que ele traz muito o resumo do tema do capítulo de hoje, que é sobre o livre-arbítrio. Então fala o seguinte: se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último, o espírito, né? Cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então a gente pode seguir por esse
esse parágrafo aqui, as anotações que eu fiz para o vídeo de hoje, porque o objetivo desse estudo, de compartilhar esse estudo, tá aqui no nome da pasta, né? Ressignificando o seu movimento através da espiritualidade científica. Então, como que eu posso tornar o meu movimento corporal, o meu movimento emocional, o meu movimento desta vida, movimento intrínseco que tem dentro de nós, de qualquer pessoa, é um movimento de evoluir, um movimento de sermos pessoas melhores. Por mais que a gente não tenha parado para pensar nisso, isso é instintivo, essa necessidade de evoluir, de sermos melhores. Então, como que eu posso ressignificar esse movimento? Quando a gente fala em ressignificar, eu vou dar um novo significado para o meu movimento. Dar um novo significado para esse movimento é sair, pelo menos, daquela característica que a gente já conhece, que é nascer, viver, morrer, de uma forma instintiva, né? Para que isso aconteça, eu tenho que ter mais consciência das situações. Então, o capítulo anterior a esse fala da consciência, né? E a partir do momento que a gente vai adquirindo cada vez mais entendimento das situações, como que o nosso mundo funciona, a gente vai tendo mais liberdade para agir. Quando a gente passa por dores, por sofrimentos, foi porque em algum momento eu não tive essa liberdade e ao viver a vida, ao passar por problemas de trabalho, por problemas físicos, doenças, dores, eu vou, durante este problema, aprender algo que eu ainda não aprendi. Nesse processo, eu passo por esse sofrimento, eu passo por essa dor e subo um degrau. De forma consciente ou não. Grande parte da nossa evolução até aqui foi muito inconsciente, muito instintiva. Foi os nossos pais, né? Como se fossem adultos. Então, Deus, nosso pai, ou você pode considerar aqui como o universo, as leis da natureza, nos guiando. Então, a nossa liberdade, ela ainda é muito relativa, né? É como se os seus pais te dessem duas opções de roupa lá quando você é criança. Não, vou deixar ela escolher, mas você dá duas opções. Você não dá o guarda-roupa inteiro. E ela escolhe. Então, Deus nos apresenta as opções e a gente escolhe. Só que quando a gente aprofunda mais no contexto da razão, de colocar luz perante as situações do nosso cotidiano, a gente vai entendendo que as nossas escolhas são feitas por nós mesmos, antes de reencarnar, na nossa posição de espíritos cada vez mais conscientes. Eu já trouxe aqui a escala espírita, eu vou colocar essa imagem para vocês verem, porque ela tem relação com um conteúdo que Denis traz nesse capítulo e o pessoal que reescreveu. Eu até esqueci de agradecer, né? Hoje eu tô querendo fugir do meu ritualzinho aqui dos vídeos, porque eu esqueci um monte de coisa. Esqueci de agradecer quem reescreveu esse capítulo, que foi o Murilo Ravazio Vidal. Murilo, muito obrigada pela sua dedicação e seu trabalho. E aqui eles falam muito sobre os druidas. Já vou explicar um pouquinho mais sobre os druidas, mas nessa escala espírita que eu já falei, né, que é a nossa categoria que a gente vai evoluindo de espírito imperfeito até chegar em espírito puro, a gente vai ganhando cada vez mais essa liberdade e a gente vai entendendo que antes de reencarnar, nós mesmos escolhemos as nossas provas, as nossas situações e a gente escolhe sim situações difíceis para que a gente possa aprender, porque fora da carne a gente entende a necessidade dessas dificuldades, desses aprendizados, para que a gente possa evoluir. Então, o livre-arbítrio, o que Leon Denis traz aqui com relação a esse livre-arbítrio? Vamos voltar no parágrafo que eu li.
ele considera a hipótese, né? Se a liberdade humana é restrita, como a gente percebe que é, né? Está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, que a gente vai percebendo que à medida que a nossa intelectualidade evolui, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a nossa liberdade. Então, quando a gente desenvolve mais tecnologias, a gente entende mais sobre o clima, a gente consegue prever catástrofes, a gente consegue nos proteger através de estruturas, de construções. Então, a nossa liberdade de agir vai ficando cada vez maior. Porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Então a gente só vai tendo progresso a partir do momento que a gente vai alargando cada vez mais o nosso livre-arbítrio. E a gente alarga cada vez mais o nosso livre-arbítrio através do quê? Do conhecimento. E do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Por isso, cada vez mais, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Quando a gente está criança e vai ficando adulto, a gente vai ganhando cada vez mais responsabilidade, né? As cobranças são cada vez maiores. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último cada vez mais do jugo das forças cegas. Então a matéria, ela cria na nossa percepção, que quando a gente está encarnado, a nossa percepção ela é muito robusta, né? A gente precisa de sentidos assim, frente, trás, lado direito, esquerda, em cima, embaixo. Quando a gente está fora do corpo físico, não tem mais essa diferença em cima e embaixo, é um todo. E aí a gente vai, quanto mais a gente vai entendendo o que são as leis espirituais, de onde vêm essas nossas percepções, a intuição, a nossa capacidade de sentir, que ela é 360, né? Você tem aquelas sensações de dor, aquela sensação de angústia que você não sabe em palavras defini-las. É por isso, porque a matéria ela é restrita. E quanto mais a gente vai conhecendo esse lado espiritual, mais a gente vai se libertando dessas forças cegas, dessas forças que nos impedem de ver a realidade. A gente acha que a realidade é matéria. Volta lá nos primeiros vídeos que eu expliquei essa questão do que é realidade, tá mais aprofundado nesse tema. E ele continua aqui: a inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. Então o que a gente acha que, mas poxa, que fatalidade é a sua casa, você perdeu a sua casa, poxa, que fatalidade, você perdeu o seu filho. A gente já falou aqui no capítulo da morte, do desencarne, que ninguém perde ninguém nem nada, né? Em relação a entes queridos, a gente tem um afastamento temporário. E em relação ao que é material, a gente só devolve o que não é nosso, porque nada disso aqui é nosso, nos foi emprestado para que a gente pudesse viver. E é tudo uma criação da nossa percepção. A gente não tem domínio sobre essas coisas. É claro que existem leis humanas para que isso fique dentro de regras, né? De bom convívio, regras aí da sociedade. E a gente fala minha casa, minha empresa, mas meu de posse mesmo não tem nada, principalmente quando a gente pensa daqui para depois. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Então, quanto mais a gente vai aprofundando nesse processo de autoconhecimento, entendendo o que realmente é a minha personalidade e a minha consciência, porque
Nas definições aí dos estudiosos de comportamento, a personalidade é algo transitório. Nesta vida eu tenho essa personalidade e ela acaba abafando a minha consciência real, a consciência divina, aquilo que nos guia para a nossa evolução. Então a gente tem que entender o que é isso que nos move para evoluir e o que são as coisas que nos prendem, que estão relacionados à matéria, né? O que não é da matéria não prende a gente. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Então, quando a gente fala que eu não consigo fazer exercício físico, eu não consigo ter uma boa alimentação, eu não consigo ter qualidade de vida, é porque você ainda não tem liberdade perante os seus instintos de sobrevivência. Perante a sua consciência, o seu instinto de sobrevivência, ele enovela a sua consciência interna, ele abafa ela. Então você entende, você não tem força o suficiente para ir contra esses instintos de ter que trabalhar demais, de ter que dar atenção demais para o que é transitório, que é o material. A gente precisa dele, a gente precisa seguir as regras de sobrevivência enquanto a gente está encarnado, mas o problema é quando um domina o outro. O meu instinto de sobrevivência, ele dominou a minha consciência até agora. A partir de agora que a gente... E quando a gente fala agora, não é só hoje, tá, gente? Mais ou menos nessa vida. A gente pode até considerar outras vidas aí pra gente entender isso. O tempo, ele é relativo. Então, o nosso instinto de sobrevivência, ele foi necessário falar mais alto, enquanto a gente ainda não tinha noção da abrangência que tem a nossa consciência, da abrangência que tem a nossa liberdade. Porque senão a gente faz ações que podem infringir a liberdade do outro, a liberdade da sociedade. Aí eu preciso ser preso, então eu infringi a liberdade. Vão lá, me prendem, me colocam numa prisão, porque a minha liberdade ultrapassou a liberdade do próximo. Quando eu matei alguém, quando eu comecei a extrair coisas da natureza que estão fora das leis, quando eu peguei algo de alguém, entre aspas, né, que não era meu, então eu preciso ser preso. Aí o nosso instinto de sobrevivência, as leis com relação à matéria, elas precisam falar mais alto. Quando a gente tem consciência do que é meu, o meu é de todo mundo, a minha casa é o planeta Terra, então não tem jogar lixo fora. Ah, vou jogar lixo fora. Fora da onde? Se vai ser tudo dentro do planeta. A gente vai ganhando essa consciência e tem mais liberdade para agir. Então agora eu escolho reciclar o meu lixo. Agora eu escolho me movimentar para cuidar da minha saúde, ao invés de só trabalhar para adquirir bens que são transitórios. Eu escolho ficar com a minha família porque através desse convívio eu trabalho as minhas potencialidades internas e assim por diante. Então a gente vai colocando luz, vai colocando razão nesse instinto de sobrevivência que nos fala tão alto e que muitas das vezes a gente se vê amarrado, se vê, eu não consigo fazer tal coisa, eu não tenho condições de fazer tal coisa. E nós temos condições, a partir do momento que a gente entende as leis e anda conforme as leis, que são as leis imutáveis, as leis da natureza e que podem ser consideradas as leis de Deus, né? Então, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Ponto. O que eu acabei de explicar aqui, né? Então, de acordo com Denis, a liberdade ela é condição necessária para a construção do nosso destino.
Se a gente não tem liberdade, a gente não consegue construir o nosso destino. Muitas pessoas acham que ter liberdade é fazer tudo aquilo que se quer, né? Para que, eu sou o dono do meu destino. Sim, você é, até você entender que você está imerso dentro de leis e convivendo com outras pessoas que têm a mesma liberdade que você. Então, se não for bom para todos, não é bom para você também. Aí a gente vai galgando níveis maiores de liberdade, né? E a gente vai passando por problemas historicamente, né? A gente passou por problemas para entender isso, porque as nossas brigas aí conceituais, elas têm obscurecido com algumas teorias e sofismas votando a humanidade à servidão em vez de a guiar para a luz libertadora. Então a gente fica preso à servidão da matéria ao invés da gente se libertar para a luz. E essa questão de se libertar para a luz, Leon Denis traz uma questão interessante aqui com relação ao... Como que a gente pode conciliar o nosso livre-arbítrio com a presciência divina, que é a capacidade de Deus de controlar as situações, né? Porque se Deus é onipresente, onipotente, Ele que criou tudo, se Deus sabe o que a gente vai fazer, então quer dizer que a gente não tem liberdade, que está tudo controlado. E na verdade tem, de acordo com as leis de causa e efeito. Porque nós temos capacidade de determinar como nós faremos as situações, com qual intensidade, com qual velocidade, dentro dessas leis. Então nós vamos criando essas situações no decorrer da vida, no decorrer das vidas, né? Se a gente quiser olhar uma vida só, fica muito difícil de entender o livre-arbítrio, porque nessa vida eu estou respondendo a consequências que eu criei na outra vida. E na próxima vida eu vou responder a consequências que eu criei nessa. Então, ao mesmo tempo que eu estou respondendo, eu estou criando novas. Mas eu só consigo entender o que eu estou respondendo a partir do momento que eu olho o contexto inteiro e considero a possibilidade de que eu trago para esta vida situações, personalidades, dificuldades de outras vidas. Então, para todo efeito, tem uma causa. Nós somos o efeito da causa criadora de Deus e nós viveremos o efeito das causas criadas por nós mesmos no decorrer da nossa existência, desde que nós somos criados, né? Então vai ter sempre essa dualidade entre a nossa liberdade, que à medida que nós vamos ganhando consciência, a gente vai aumentando ela, com o determinismo divino dentro das leis perfeitas que foram criadas que foram criadas por Deus. Aqui ele dá até um exemplo de um inseto com relação ao jardineiro. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é, de mais a mais, excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O fraco inseto, perdido num canto do jardim, não pode, desarranjando os poucos átomos ao seu alcance, lançar a perturbação da harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Então, o universo é a obra do divino jardineiro Deus, né? E nós somos esse fraquinho inseto que a gente não tem como alterar todo um equilíbrio criado por Deus. Apesar de parecer que a gente altera o equilíbrio da Terra, por exemplo, a gente exerce influência, óbvio, mas existem leis que controlam todo esse sistema e o que é a Terra perto desse universo gigantesco e infinito até onde a gente sabe, né? Então ela é muito pequena e a gente não tem como exercer tanta influência nesse contexto, né?
Leon Denis traz uma noção de responsabilidade com relação ao remorso que eu achei muito interessante, porque independente do que nós fazemos, de como nós fomos criados, do que está acontecendo na nossa vida, quando a gente infringe uma lei divina, uma lei natural, naturalmente vem em nós a sensação do remorso. Em algum momento. Pode demorar para vir, mas em algum momento vem esse remorso. E esse remorso é intrínseco em nós para nos dizer o quão nós estamos infringindo essa lei de liberdade. O quão nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas ações que envolvem a sociedade, né? Então, essa responsabilidade vai ser cada vez mais abrangente à medida que nós soubermos reconhecer em nós esse remorso. Opa, peraí que o que eu fiz não foi muito interessante. Isso a gente consegue perceber agora que a gente está passando num estágio de sociedade que a gente está saindo da fase de camuflagem. Então parece que a gente está retrocedendo, parece que as pessoas estão mais más, mas na verdade a gente ficou muito tempo precisando se camuflar, precisando ser quem nós não éramos por proteção, porque demonstrar agressividade poderia ser um problema, mostrar que eu engravidei, entre aspas, fora da hora poderia ser um problema, mostrar que eu tenho tendências homossexuais poderia ser um problema. Então a gente vai vestindo carapuças porque a humanidade ainda só sabia resolver as coisas de uma forma muito olho por olho e dente por dente, né? E hoje já não é tão assim. E aí, ao as pessoas demonstrarem quem elas são, às vezes a gente se espanta, mas é aquilo que elas ainda estão, né? A partir do momento que a gente precisa esconder, enquanto a gente precisa esconder, a gente não sabe se quem a gente está sendo é verdadeiro ou se é aquilo que a gente está escondendo, né? A partir do momento que eu demonstro assim, não, eu estou sendo aquela pessoa que eu queria ser, eu falo o que eu acho que devo. Se isso infringir alguma lei de liberdade, alguma lei de Deus, em algum momento vai ter essa sensação de remorso. Em algum momento você vai ter essa sensação de, peraí, eu acho que não é tão legal ser desse jeito. Tudo bem, eu já tive liberdade para ser, mas não tá legal. Vamos mudar isso daqui. E tem muitas coisas na nossa sociedade que a gente está aprendendo agora nessa fase de pandemia, que está nos abrindo esse olhar, né? Com relação às prioridades, o que é trabalho, como é que eles estão utilizando a palavra para fechar os trabalhos, o que é essencial, né, para a vida humana. Isso é muito relativo e a gente está aprendendo a dar valor para outras coisas agora, e como essa necessidade de ter a nossa liberdade podada por um tempo está sendo útil, porque a gente andou infringindo a liberdade do outro, né? Leon Denis fala que esse processo de evolução do nosso livre-arbítrio, dessa responsabilidade, só pode acontecer diante uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, através da liberdade física pela limitação dos apetites, seja qualquer apetite, tá? Sexual, alimentar, qualquer um. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Não é essa verdade transitória que a ciência nos traz. Olha, libertação intelectual através da verdade. A verdade imutável, né? E a libertação moral pela procura da virtude. Olha para vocês verem como que a verdade não está na moral. Certo e errado, né? A verdade está no intelectual, que aparentemente pela ciência que a gente conhece hoje não tem verdade, porque está em constante transição, aquilo que a ciência comprova. E a libertação moral pela procura da virtude. Encontrar dentro de nós as virtudes que sempre existiram, que Deus colocou dentro de nós e que sempre existiram, né? Então precisa passar por essa educação, e nesse processo que a gente vem buscando essa educação, essa liberdade, Leon Denis fala que vai ter
duas divisões aí, que tem aquelas pessoas que negam que existe livre-arbítrio, que está tudo sobre um determinismo que a gente não tem como mexer, e tem as pessoas que admitem que existe esse livre-arbítrio, mas com restrição, como se a gente não pudesse também tirar essa restrição. E pode, não com uma autonomia como a gente conhece, né? Mas pode à medida que a gente vai ganhando consciência e evoluindo perante as nossas responsabilidades. E ele traz uma questão que a gente se prepara para essa verdade, o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Já tem umas 2 semanas que eu estava vendo uma das aulas de Êxodo do Haroldo, que está acontecendo agora no ano de 2021, do livro de Êxodo lá do Velho Testamento, né? E ele fez uma correlação dessa história das leis, né, que são externas. Ele estava falando a questão dos 10 mandamentos e as placas de trânsito, que a gente foca muito nos 10 mandamentos e esquece o objetivo principal pelo qual veio o Velho Testamento, que seria apresentar o Deus Uno, né? E a gente fica ali no olho por olho, dente por dente, que nem aparece especificamente nos 10 mandamentos, aparece antes. Mas esquece de Deus que está dentro de nós. E com relação ao trânsito, ele fez essa correlação. O que é mais importante? As placas de trânsito ou o funcionamento do trânsito? O trânsito em si, né? Porque para quem aprendeu a ler as placas de trânsito, a respeitá-las, independente se tiver placa ou não, ele vai parar onde tem que parar. Mas quem ainda não sabe respeitar as placas, mesmo tendo placa, ele não vai respeitar dentro da lei, porque ele não respeita o resultado daquela placa para o trânsito inteiro. Então ele acha que o resultado tem que ser só para ele. E o trânsito inteiro só funciona bem quando se respeitam essas regras, independente de placa ou não. Então o foco não deve estar nas placas. A gente precisa delas? Precisa. Mas o foco deve estar no trânsito. E aqui o Leon Denis coloca isso, né? O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornem internas. Então, a hora que a gente já tiver armazenado essas leis das placas de trânsito internamente e consciente pelo próprio fato da sua evolução. E, gente, isso já era dito, livre-arbítrio, liberdade, já era dito há muito tempo atrás pelos druidas, que até agora eu não sei qual que é a expressão exata. Eu já trouxe, já falei sobre os druidas quando a gente estava falando das provas históricas da reencarnação lá atrás, mas eu passei bem por cima porque tinha muitas provas históricas, o capítulo era gigante. E aqui Leon Denis traz de novo, e o nosso, que eu sempre esqueço o nome do povo que escreveu o capítulo, gente, nosso Murilo também trouxe com mais detalhes. E fala, Leon Denis fala assim, que os druidas haviam formulado a noção de liberdade, né? Haviam formulado desde os primeiros tempos da história, e está expressa nas tríades por esses termos. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. Aí eu pesquisei um pouquinho, alguma coisa sobre os druidas, e eles fizeram parte dos celtas, que foram chamados por celtas depois, né, pelos gregos e romanos, que deram nome para aquela população ali indo-europeia, pegou um pouquinho da Ásia. E os druidas, especificamente, eles tinham uma noção com a natureza, uma ligação com a natureza muito intensa, muito bem trabalhada, podemos dizer assim, das leis naturais, da observação da natureza. E eles foram um dos povos que transmitiam o seu conhecimento através da oralidade.
e que o Haroldo também busca muito isso nos estudos dele, para a gente desapegar um pouco do que está escrito. A gente vai desconsiderar o que está escrito? Não. A gente vai desapegar um pouco. Porque se a gente ficar preso de que a lei está na placa de trânsito, a lei está no livro escrito, a gente esquece que quando colocou na placa teve que resumir para colocar na placa. Quando colocou no livro, na escritura, foi-se, eu não consigo encontrar outra palavra sem ser resumir, mas perdeu-se coisas. Então a gente tem que trazer a vida desses ensinamentos e que estão dentro de nós. A importância dessa prática de passar ensinamentos através da oralidade, para a gente reviver isso e entender o que se aprendeu antigamente através da oralidade, que os verdadeiros ensinamentos que vêm de Deus não vêm escritos. Para a gente trabalhar melhor essa nossa intuição, essa nossa capacidade de perceber os ensinamentos de Deus, para que a gente tenha mais liberdade. Porque se a gente se mantiver preso ao que está escrito, a gente vai ficar sem liberdade. E o que o Murilo traz pra gente aqui com relação aos druidas é o seguinte. Na verdade, ele traz a relação com o que Denis trouxe, né? Porque Denis tem um livro que fala o gênio céltico e o mundo invisível, que ele descreve a síntese dos druidas baseado nas tríades. Então, os druidas, eles trouxeram muitos ensinamentos dentro do que conseguiram acessar, viu, gente? Porque as informações eram muito trocadas na oralidade. Dentro do que conseguiram acessar, os ensinamentos deles estavam pautados nessas tríades. Eu fui na Revista Espírita, que foi de onde saiu essa informação aqui da escala espírita junto com a escala druídica. Eles trazem ali, eu acho que 26, 27 dessas tríades. Não sei se tem mais, até onde eu pesquisei é isso. Mas a cada ensinamento ele é baseado em 3. E tem essa simbologia do 3 aí na numerologia também. As três partes do dia, né? Manhã, dia, noite, os 3 ponteiros do relógio. Eu já fiz essa citação aqui também no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, dos 3 passos para a gente caminhar para a regeneração, que precisa do arrependimento, da expiação e da reparação. Reparar tecido é uma das linguagens que a gente utiliza quando a gente está com dor e doença, precisa reparar o tecido. Então, quando a gente está com doença, a gente não está com problema, a gente está corrigindo um problema. Precisa entender as causas reais dos nossos problemas, né? E essas tríades, os druidas falam dessa escala evolutiva e que a gente vem do nada. É muito parecido com a história do Big Bang, que antes não existia nada, e eles falam desse círculo que chama Sigan, que é onde está a morada de Deus, e a gente veio... Desculpa, do nada é o Anonfim. São 3 escalas aqui, tá aí na imagem para vocês. A gente vem do nada, do abismo, que é o Anonfim, o Abred, que é o ciclo das migrações, que dentro da interpretação seria considerado as nossas fases reencarnatórias, e esse Segant, que é a morada de Deus, que só Deus entra, mais ninguém, independente do espírito mais puro que seja, lá só está Deus. Aí dentro disso eles fizeram essa classificação aí dos espíritos e para onde nós caminhamos. Isso daqui, gente, só para vocês terem uma ideia de como a verdade está presente no nosso planeta desde sempre. Desde sempre. A verdade não é do planeta material, do mundo material.
A verdade é do mundo espiritual. Nós somos apenas uma cópia. Então, quanto mais a gente entender as verdades espirituais, mais a gente vai viver bem no plano material. A gente precisa entender de leis materiais? Precisa, mas se elas são uma cópia de lá, e a gente está em constante comunicação com o nosso lado espiritual, com o nosso espírito, seja Espírito Santo, seja qual nome você queira dar aqui, o que está dentro de você, a gente precisa entender como que isso se perpetua, né? E Denis traz, ele esclarece a ideia capital do druidismo, que é do Deus único, eterno, infinito, e que é uma doutrina de evolução, de progresso e de liberdade, ao invés de inércia, beata e improdutiva. É difícil a gente entender esse ponto, porque a liberdade, ela se relaciona com você saber o que precisa ser feito. Então, você não está preso no que precisa ser feito, mas você se rende ao que precisa ser feito por você entender a necessidade disso. E não o abaixar a cabeça, ficar inerte diante do que figuras religiosas, do que representantes de religião nos fala para fazer. Mas o que está dentro de nós, que é divino, nos fala para fazer, que é bom para nós e bom para a humanidade, para a sociedade, aquela noção de dever que eu já trouxe aqui lá nas primeiras aulas. Então é uma vida de atividade, de crescimento de faculdades e das qualidades morais. E a gente vai entendendo que não tem como haver crescimento individual se o nosso crescimento está diante da nossa sociedade. Tem umas regiões chamadas de regiões azuis do nosso planeta, que é onde tem os maiores índices de longevidade e de qualidade de vida. E lá fala, né? Aí fala assim, os requisitos para você ter aquela longevidade, aquela qualidade de vida. Um dos pré-requisitos é você nascer lá. Então, olha como que o seu ambiente tem relação com a sua evolução. Não adianta você querer evoluir sozinho, você precisa do ambiente, que o ambiente evolua também. Então, tudo que você fizer de bom para você tem que ser um fazer de bom para quem está em torno de você também, porque senão você não vai conseguir ir sozinho. É a felicidade de dar a todos e de elevar os outros, elevando-se a si mesmo. O ser evoluído é mais feliz em dar do que receber. A caridade é recomendada no mesmo título que a ciência e a força moral. De conformidade com a mensagem do apóstolo Paulo, Kardec afirma que fora da caridade não há salvação, onde estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Então, quanto mais a gente entende as leis da natureza e as leis de Deus, mais a gente encontra essa liberdade e essa paz, né? O Murilo traz aqui também um livro do Santo Agostinho, que chama Livre-Arbítrio, que eu também não li ainda, e fala o seguinte: para Santo Agostinho, tanto mais livre é o homem, quanto mais opta pelo bem e se aproxima dele. Então, olha que interessante, gente, essa tríade, né? Lá vem o 3 de novo, né? Ciência, filosofia e religião. A união dos três, né? Porque se não fosse a religião, a gente ainda estaria um pouco perdido nessa questão de para onde vamos, porque isso ainda não, a ciência não consegue comprovar. E a filosofia, ela vai questionar, mas não vai conseguir ver a aplicabilidade disso no plano material, né? Podemos dizer assim. Então a religião traz para nós esses questionamentos do bem, do mal, do certo e errado, através desses questionamentos internos, do remorso, de quando a gente não se sente bem. E agora a ciência está conseguindo colocar luz nisso, né? Quando a gente não se sente bem, que hormônio que passa pelo nosso corpo? Que alteração a gente tem de pressão arterial? Que alteração a gente tem cerebral quando a gente não se sente bem e quando a gente se sente bem? Olha os hormônios de adrenalina, de endorfina,
e assim por diante. Agora a gente está conseguindo se debruçar nessas informações, né? E essa moral que a religião traz pra gente, essa regra de boa conduta, Murilo traz aqui pra gente que a espiritualidade nos adverte que a moral é a regra de boa conduta, é a distinção entre o bem e o mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem e para o bem de todos. Então não é sobre usar roupa XYZ, não é sobre comer comida XYZ, beber bebida XYZ. É sobre você fazer o bem para o bem de todos. Enquanto o mal é contrário à lei divina. É contrário ao fazer o bem de todos. Está sendo bem só para você? Então está sendo contrário à lei de Deus. Destaca que o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal, quando crê em Deus e o quer saber. Então a religião nos aproxima, né, desse crer em Deus, para a gente distinguir esse bem do mal. Mas se a gente caminhar aí de acordo com a orientação de Kardec, com a filosofia e com a ciência, a gente vai conseguir chegar talvez mais rápido e mais próximo dessa verdade. Segundo os esclarecimentos espíritas, a fatalidade só existe pela escolha de sofrer esta ou aquela prova feita pelo próprio espírito ao encarnar, traçando para si mesma uma espécie de destino. Então, é o que eu expliquei sobre os graus, né, da nossa evolução, e que é fatalidade que você vai passar pelas provas que você escolheu. Como você vai passar ou não tem relação com o seu livre-arbítrio. As provas escolhidas são no sentido físico, não relativo à moral e às tentações, pois possuímos o livre-arbítrio sobre o bem e o mal e podemos ceder ou resistir, né? Gente, então é isso o capítulo de livre-arbítrio. É uma união, né, de muito do que a gente já viu aqui até agora, e você vai entendendo que aquilo que para você é muito difícil ainda de aplicar no dia a dia, eu tenho dificuldade de aplicar o movimento saudável, eu tenho dificuldade de aplicar a alimentação saudável, eu tenho dificuldade de aplicar a comunicação saudável. Fala-se muito hoje de comunicação não violenta, né? Eu tenho dificuldade de aplicar gestos saudáveis e não gestos violentos. A gente precisa entender a função dos gestos, a função do movimento, a função da alimentação, a função da comunicação para a nossa evolução, para que a gente tenha liberdade de agir com relação a cada um desses gestos. Eu vou dar aqui um exemplo que eu tive há umas 2 semanas atrás, para ilustrar um pouquinho isso. Hoje eu entendo a importância, a necessidade ainda que nós temos desses movimentos robustos que o exercício físico nos dá, dessa necessidade de acelerar a nossa frequência cardíaca através de exercícios de corrida, exercícios intensos, diante da nossa condição material ainda. E por conta de memórias celulares, memórias comportamentais que nós temos dos animais, a gente tem essa necessidade de demonstrar a agressividade de formas negativas, podemos dizer assim. E eu participei de uma constelação familiar há umas 2 semanas atrás e eu acessei questões ali da minha infância que me trouxeram sentimentos de raiva mesmo. E desde que eu comecei um processo de autoconhecimento, eu percebi que eu tenho raiva. E antes eu achava que eu não tinha. Mas por conflitos na infância, eu não pude expressar a minha raiva. Ou falaram pra mim que isso era feio, que isso era errado, por conta de uma questão religiosa. E a gente vai entendendo que a gente precisa sim demonstrar a nossa raiva, a nossa agressividade. Mas a gente pode demonstrar a nossa raiva, a nossa agressividade falando que a gente não se sentiu bem. E quando a gente fala que a gente não se sentiu bem, falam pra gente assim: ai, que absurdo você não se sentir bem por conta disso. Ai, larga de ser sensível demais.
A gente já ouviu isso diversas vezes. E como a gente não quer ser errado, a gente não quer ser o patinho feio da família, a gente vai se protegendo, a gente vai criando formas de ser que não são nossas e para ser aceito perante da família, né? Então, eu acessei essas informações de raiva e eu senti que eu precisava expressá-las de alguma forma. E não é brigando com o outro que a gente vai expressar isso da melhor forma, não é falando pro outro aquilo que a gente acha que é verdade pra gente. E aí eu fui praticar exercício intenso, colocar pra fora. E nos animais a gente grita, né? A gente ruge. No ser humano atual, pelo menos, a gente teoricamente não pode fazer isso. E eu fui pro espaço que eu ainda tenho de treinamento e fiz um treinamento bem pesado, coloquei uma música alta, gritei e joguei 2 copos na parede para quebrar. Gente, se fosse um tempo atrás, eu ia olhar essa ação como algo assim, meu Deus, que absurdo, Tamires. Eu tive que passar por cima de muitos preconceitos que eu tinha, mas muitos, para poder fazer isso e colocar para fora a minha raiva, que ainda está dentro de mim. Assumir isso para mim foi muito difícil. Só que hoje, tendo a visão que eu tenho da necessidade que nós ainda temos de demonstrar esse tipo de ação, porque a gente ainda não aprendeu a fazer diferente, através do amor, né? Eu, Tamires, acho melhor demonstrar dessa forma do que xingando uma criança, do que falando para uma criança ficar quieta, falando que ela é feia, que está errado o que ela faz, batendo numa criança, falando para o outro que o que ele está fazendo é errado e jogando a nossa agressividade no outro. Hoje em dia eu vejo que colocar essa energia através de um esporte, colocar essa energia jogando um copo na parede, eu vou trazer menos consequências para a sociedade do que magoando o outro. Olha como nós ainda temos equívocos perante essas ações, né? Então, se você passar por alguma situação com alguém, que você vê alguém fazendo isso, primeiro acolha, primeiro tente entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Que necessidade é essa de colocar para fora esse tipo de energia? Se ainda tem necessidade, gente, é uma necessidade de uma ignorância, de não entender a verdade. Todos nós temos ignorância ainda de muita coisa. Então vamos acolher essas necessidades que nós temos para que a gente liberte isso. Olha a liberdade, para que a gente liberte aquilo que ainda está preso dentro de nós. Mas muito cuidado ao libertar isto magoando os outros, desrespeitando o espaço do outro que não tem as mesmas noções de verdades que você. Porque senão você vai continuar criando problemas para você mesmo daqui para frente. Então esse foi o nosso capítulo de livre-arbítrio. Te aguardo no próximo. Se esse vídeo foi interessante para você, curta, compartilhe o canal, mande para os seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou. E se você ficou até aqui, até o final e ouviu essa minha história, comenta também se você já passou por algo parecido, se você se identifica e que agora você pode demonstrar isso de alguma forma e você não é a pior pessoa do mundo, você não é ruim, você não é feio, como te disseram alguma vez na vida. Seja acolhido nas suas dificuldades. Te aguardo na próxima semana. Tchau, tchau.